Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los por encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça, se as aves te observam, da mesma maneira essas pessoas não percebem que armam cilada contra tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à sabedoria. Clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade profere em alta voz o até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando convertei-vos, pois, a minha exortação, e eis que derramarei copiosamente. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão, eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se envindo o flagelo como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa então, suplicarão minha atenção, entretanto, não vos responderei, buscar-me-ão, porém, não me hão de encontrar. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor, não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas, pois a imprudência dos nécios os matará e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração e, se clamares por entendimento, e por inteligência suplicares, aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata, e como tesouros escondidos então, compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável. O bom senso te guardará, e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos, seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante a mulher imoral, caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem e aprenderás a guardar a vereda dos justos. Porquanto os justos herdarão a terra, e os íntegros nela habitarão, porém os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem, e ata-as ao redor do pescoço, assim,
encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai repreende bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis mais puros, e tudo o que podes ambicionar ao passar da vida. Na mão direita a sabedoria te garante longevidade, na mão os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis, e todas as suas trilhas conduzem à sabedoria. É árvore que oferece vida a quem a abraça, quem a ela se apega será por meio da sua sabedoria. O Senhor firmou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Pelo seu conhecimento as fontes mais profundas se rompem, e as nuvens gotejam. Filho meu, não se apartem estes ensinos dos teus olhos, guardem teu coração porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu. Assim, andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, jamais temerás, repousarás, e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades nem da ruína provocada pelos ímpios. Porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância e guardará-os sempre que possível. Não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não respondas simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã, e eu te darei algo, se o tens disponível agora e podes ajudar. Não planejes o mal contra o teu próximo, que confiantemente mora contigo. Jamais acuses ou demandes com alguém, sem razão, especialmente se essa não tenhas inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos seus procedimentos, porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como seu grande. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar. Ele ri com desprezo dos arrogantes zombadores, entretanto concede graça. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos. Ouvi, filhos meus, a instrução do Pai, prestai atenção, a fim de alcançardes, porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais, e meu querido pai me ensinava, dizendo, retém em teu coração as minhas palavras, busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama-a, e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é, procura obter sabedoria, investe todo, dedica grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará. Abraça-a, e ela te honrará. Ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre tua cabeça e nela fará repousar o esplendor da glória. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá tua vitória, correrás e não tropeçarás. Retém a orientação que recebeste, jamais a desprezes, guarda-a bem, pois jamais sigas pelas trilhas dos ímpios, tampouco andes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Porquanto, os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal, não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém, pois eles se alimentam com o pão da malignidade, e se embriagam com o vinho. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos inclina-os, jamais os percas de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida.
Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé da malignidade. Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Assim manterás o bom senso, e os teus lábios guardarão o conhecimento, porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, contudo, no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas, e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho, e venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando teu corpo perder o esplendor então, murmurarás, como me rebelei à disciplina. Como meu coração desprezou não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Portanto, bebe a água da tua própria fonte, sacia a tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Porque deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem bendita seja a tua fonte. Alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Sê feliz, gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e seu amor te extasie de carinhos todos os dias de tua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não os de tua esposa? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Com toda a certeza, ele morrerá por falta de controle, andará inseguro e cambaleante. Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se, com um aperto de mãos, te comprometeste por um estranho, e ficaste heredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro de tua própria palavra. Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele, insiste, incomoda e importuna esse teu próximo, não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem, não descanses. Livra-te desse compromisso como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta seu alimento, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar, tua iminente pobreza te aterrorizará, e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. O caráter do perverso é maligno. Caminha de um lado para o outro murmurando atrocidades, comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos. Filho meu, obedece à orientação de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Ata-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão, quando te deitares,
eles te protegerão durante o sono, quando acordares, eles dialogarão contigo. Porquanto, o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida, eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rondando a caça de vidas preciosas. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os próprios pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia, ninguém que a toque o ladrão não é execrado se, faminto, furta para matar a fome? Contudo este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que mais o homem que comete adultério não tem juízo, qualquer pessoa que assim sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria de um homem, que não terá misericórdia quando não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão. Filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento considera teu parente próximo, eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral, depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, o final do dia, caíam as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa, um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém à espreita de sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou, tenho em casa a carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo, saí ao teu encontro, a buscar-te, e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito, também já perfumei minha cama e o ambiente, com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer, gozemos os prazeres do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu-o, com a lisonja e volúpia dos seus lábios, o arrastou. E ele, sem refletir, no mesmo momento a seguiu como boi levado ao matadouro ou como servo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Agora, portanto, filho, dá-me toda a tua atenção e inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes, não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas, e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, à morada eterna dos mortos. A sabedoria aclama. O entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta a todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros, e veredas retas, para os que alcançam o conhecimento.
recebei o meu ensino, e não a prata, preferi o conhecimento, antes do ouro puro. Porquanto, melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo o que se possa mencionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça, da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro, o lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então, eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer. Sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Regozijando-me com o mundo que ele criou, e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios, não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto, toda pessoa que me encontra, acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam, amam a morte. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós, os incautos. Aos insensatos e desajuizados conclama: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. O que censura o zombador traz afronta sobre si, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreça, repreende o sábio, e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia, ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Porquanto por meu intermédio os teus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida se prolongará. Se fores sábio, o benefício será todo teu, contudo, se fores zombador sofrerás as consequências da tua própria escolha. A insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, propagandeia a sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos: vinde todos vós, os incautos. E aos que não têm bom senso ela convida: a água roubada é doce, e o pão que se com escondido é ainda mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas. Provérbios de Salomão: os tesouros que são fruto da desonestidade de nada valem, mas a justiça livra da morte. O Senhor não permite que o justo venha passar fome,
mas abate a ambição. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem. Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidades. Assim os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do nécio é um atalho para os bens dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação dos pobres. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso o conduzem ao castigo. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha a calúnia é insensato. Quando se fala demais é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá, o que os justos esperam lhe será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, entretanto, será a destruição de todos os que praticam o mal. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios justos sabem como falar agradavelmente, entretanto, a boca dos ímpios Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele, todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações, e elas são transferidas para o ímpio. O ímpio, com sua própria boca, destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos toda a cidade fica feliz, quando os ímpios perecem há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada, o que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Quem serve de fiador com certeza sofrerá as consequências, entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem estará seguro e em paz. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz, a pessoa cruel provoca sua própria ruína. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça acolhe segura recompensa.
Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Tendes todos esta certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. As ambições dos justos resultam em bem para muitos, a esperança dos ímpios, somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem, outros preferem reter o que deveriam ofertar, e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará, quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém, o mal atropelará aquele que o busca. Quem deposita confiança em suas riquezas certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. A pessoa que causa problemas para sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sob a condenação do Senhor. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. A mulher virtuosa é coroa de honra para seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas, quando os justos falam, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta perversidades é melhor ser uma pessoa comum do povo, porém, que trabalha duro e mesmo assim, tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa por falar francamente. Do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. As trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. O tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração dos sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. As mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. O homem honesto é um bom guia para seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida, esse é o caminho que nos livra da morte. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Do fruto da boca, o ser humano se alimentará do bem,
Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida, todavia quem fala sem refletir acaba se arruinando. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Os justos odeiam tudo que se parece com a mentira, mas os perversos produzem a justiça. Guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. A instrução dos sábios é fonte de vida, e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública toda a sua tolice. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza, entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia aquele a infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça eles a perdem. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama, quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma dos perversos, contudo, sempre está faminta. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva Deus a sério. A conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. A testemunha verdadeira não usa de ardis, mas a falsa transborda em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e nada encontra, entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. A sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. Cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Mesmo no riso a alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. O incauto acredita em toda informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. O sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem, e os perversos suplicarão misericórdia às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus próprios vizinhos, mas inúmeros são os amigos dos ricos.
Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Acaso, não é certo que pecam os que tramam o mal? Mas os que planejam o bem encontram amor e lealdade. Em todo trabalho dedicado a proveito, meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Os sábios são coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são suas próprias tolices. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas aquele que declara falsidades é enganoso. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força e refúgio também para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Na multidão das pessoas que governam está a glória do rei, sem o povo, o príncipe não é nada. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como o câncer. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Por meio da sua própria malignidade, o perverso é derrubado, os justos, entretanto, ainda que diante da morte, encontram consolo e esperança. No coração do prudente habita a sabedoria, mas tudo que existe na alma dos tolos vem a público. A justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo prudente recebe as recompensas do rei, mas o que procede indignamente será alvo do castigo real. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Os olhos do Senhor estão em toda parte, e ele observa atentamente os maus e os bons. As palavras bondosas revigoram a nossa vida, entretanto falar perverso desanima o espírito. O tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem preocupação. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. O Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. O além e o inferno estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O escarnecedor não gosta de quem o corrige, tampouco busca a ajuda dos sábios. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, todavia, a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. É melhor comer um prato de hortaliças, onde há amor, do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos justos é uma estrada plana. O filho sábio proporciona alegrias a seu pai, mas o insensato despreza sua própria mãe. As tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. Onde não existe conselho fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como faz bem o conselho certo na hora necessária. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que conduz para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno. O Senhor derruba a casa do arrogante, entretanto, mantém intactos os limites da propriedade da pobre viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras ditas com bondade. O avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal.
O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Um olhar amigo consola e anima o coração, uma boa notícia revigora a alma. Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Quem recusa a disciplina despreza sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. Sabe. Dória ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará sem a devida punição. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo o maligno. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade, contudo, sua boca não deve jamais trair a justiça. Equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor, por isso, ele deseja que a balança seja usada com justiça. A prática da impiedade é abominável para os governantes, porque com equidade deve ser estabelecido o poder. Os lábios justos fazem a felicidade do rei, e ele ama as pessoas que falam a verdade. A ira do rei é prenúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. A alegria no rosto do rei é sinal de vida, seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. O caminho do justo evita o mal, quem guarda seu caminho preserva sua soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Quem considera atentamente tudo o que fala, próspera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado inteligente, quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o possuem, mas a insensatez traz castigos aos tolos. O coração do sábio ministra a sua boca, e seus lábios são hábeis para o ensino. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final conduzem à morte. A fome do trabalhador o obriga a trabalhar, é o seu estômago que o impulsiona. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal, até mesmo suas palavras são como fogo devorador. O homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador, que consegue separar os maiores amigos. O homem violento alicia seu próprio amigo e o guia pelas trilhas do mal. Quem faz sinais maliciosos com os olhos planeja o mal, quem franze os lábios já está a meio caminho da prática do que é ruim. O cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor, que deve ser conquistada mediante uma vida justa. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. O servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Os maus dão grande atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. Quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador deles, quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo.
Os filhos dos filhos são uma gloriosa honra para os idosos, e os pais são orgulho. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos a língua mentirosa. O suborno age como pedra mágica aos olhos de quem o oferece, e causa a ilusão de que é possível comprar qualquer pessoa. Aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que a joga no rosto, separa os melhores amigos. A repreensão produz marcas indeléveis na pessoa de entendimento, mais fortes que 100 chicotadas nas costas do insensato. O perverso só pende para a rebeldia, por isso, a morte virá para ele como um mensageiro cruel. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal jamais afastará o mal de sua. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa, por isso resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. De que adiantam riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. A pessoa sem juízo com um simples aperto de mão se compromete, e logo se torna fiador do seu próximo. Quem gosta de viver brigando ama o pecado, quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. O homem de coração maldoso jamais próspera de fato, e o de língua mentirosa logo cai em desgraça. O filho insensato só produz tristeza, e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o vigor. O ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. A sabedoria é o grande objetivo das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe nem o que o satisfaz de fato. O filho sem juízo é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. Não há bom agouro em castigar o inocente, nem em açoitar quem merece ser honrado. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui o entendimento demonstra a alma tranquila. Até mesmo o tolo passará por sábio, se conservar sua boca fechada, e, se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra, a vergonha. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do insensato provocam contendas, e sua língua clama por açoites. A boca do insensato é sua própria desgraça, e seus lábios, uma verdadeira selada para sua alma. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada, e eles imaginam que ela seja inexpugnável. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância, a humildade, contudo, antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega, e o conduz à presença das pessoas que decidem. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda sua tese. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada, e as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras.
A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que a usam habilmente serão recompensados. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. O pobre se expressa com súplicas, mas o rico avarento responde com arrogância. Cuidado! As muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. São muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhes pedir ajuda, não os encontre em lugar nenhum. O que adquire entendimento ama sua própria alma, o que preserva a inteligência encontra o bem. A falsa testemunha não viverá sem castigo, e o que profere mentiras perecerá. Não fica bem que os tolos vivam luxuosamente, mais ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. A ira do rei é como o rugido de um leão enfurecido, entretanto sua bondade é como o orvalho que desce suave sobre a relva. Um filho sem juízo pode levar seu pai à desgraça, a esposa murmuradora e briguenta um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. A indolência conduz ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor, quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, não cooperes para a morte deles. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio, porquanto, se tu a livrares, virás a ter de repetir tal ajuda vez após outra. Presta bastante atenção aos sábios conselhos, e recebe de coração a orientação, assim alcançarás a sabedoria. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera do ser humano é seu amor leal, é muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. O temor do Senhor conduz à vida, quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. O preguiçoso põe a mão no prato, e não se dá ao trabalho de levar o alimento até a boca. Açoite o rebelde zombador, e os desajuizados aprenderão a prudência, repreende o homem que possui discernimento, e ele ganhará ainda mais entendimento. O filho que é capaz de roubar o pai, e que expulsa a mãe de casa, não tem vergonha, filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Preparados estão os juízos para todos os rebeldes escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas, não é inteligente deixar-se dominar por elas. O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão, quem o irrita coloca em risco a própria vida. Qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga, quem consegue por fim as contendas é que merece honrarias. O preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio, no entanto, na época da colheita procura por frutos, mas nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração humano, todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam sua própria benignidade, contudo, o homem fiel, quem o achará? O justo caminha na sua integridade, felizes serão os filhos de sua descendência. Assentando-se o rei em seu trono, para julgar, com apenas um olhar discerne o que está ocorrendo de mal. Quem pode declarar, tenho consciência limpa? Estou livre de todos os meus pecados?
2 pesos e 2 medidas. Pesos adulterados e medidas falsificadas são desonestidades abomináveis ao Senhor. Até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio alimento. Não vale tudo isso. Não tem esse valor, exclama o comprador. Contudo, quando se vai, gaba-se de ter realizado um ótimo negócio. Mesmo onde existam muito ouro e pedras preciosas, os lábios que comunicam sabedoria são mais valiosos que uma joia rara. Tomem-se as vestes de quem serve de fiador ao estranho, sirva sua própria roupa de penhor aquele que der garantia a uma mulher leviana. Deliciosa é a comida conquistada por meio de ardis e mentiras, contudo, em breve ela se transforma em areia na boca. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito, mesmo na guerra é necessária uma boa estratégia. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos, portanto, evita a companhia de quem fala demais. Se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a tua vindicação ao Senhor, e Ele te dará a vitória. O Senhor detesta quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Cuidado! É uma cilada consagrar algo como santo, mediante uma declaração irrefletida, e só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. O rei sábio descobre quem está praticando perversidades e o castiga com a máxima severidade. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. A bondade e a lealdade preservam o rei, por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. O esplendor dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos, nos seus cabelos brancos. As marcas e os ferimentos eliminam o mal, as provações e os açoites purificam as profundezas da alma. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor, este o inclina para onde deseja. Todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Olhar altivo, coração arrogante são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura, o desesperado acaba sempre na miséria. As riquezas conquistadas mediante língua mentirosa são ilusão passageira e cilada que pode levar à morte. A própria violência dos ímpios se encarregará de destruí-los, porque se negam a fazer o que é certo. O culpado adiciona erros ao seu caminho tortuoso, no entanto, a conduta do inocente é reta. É melhor morar só, no fundo de um quintal, do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. A alma do ímpio anseia por praticar o mal, aos seus olhos ninguém merece bondade. Quando o zombador é castigado, a pessoa inexperiente ganha sabedoria, quando o sábio recebe instrução, obtém pleno conhecimento. O justo observa a atitude dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não o presente que se entrega em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua os maiores acessos de fúria. Quando se faz justiça, os justos ficam felizes, entretanto isso apavora os perversos. A pessoa que se desvia do caminho da sensatez na assembleia dos mortos permanecerá. Quem se entrega desvaradamente aos prazeres passará necessidade, quem se apega ao vinho e à carne gorda jamais será rico. O perverso servirá de resgate para o justo, e o traidor, no lugar do fiel. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados, o insensato, entretanto, engole tudo o que pode num instante.
Quem busca a retidão e o amor leal terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. O sábio conquista a cidade dos valentes e destrói a fortaleza em que eles confiam. Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Insolente, soberbo, seu nome é zombador. Ele sempre age no ardor de sua arrogância. O preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca põe de fato as mãos no trabalho. Os dias se passam, e ele desejando mais e mais, enquanto o justo reparte sem parar o que granjeia. Os sacrifícios dos ímpios já por si são absolutamente inaceitáveis, tanto mais quando oferecidos com más intenções. A testemunha falsa acabará sendo condenada à morte, mas a pessoa que sabe ouvir e se informar poderá falar para sempre. O ímpio finge que é confiante, mas somente o justo permanece firme no caminho. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor é quem dá a vitória. A boa reputação é mais importante que muitas posses, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo precioso em comum, o Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, o incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas, quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, o que toma emprestado se torna servo do que empresta. Quem semeia injustiça colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a sinceridade de coração e a graça no falar será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos dos traidores. O preguiçoso sempre alega, há um leão lá fora. Serei morto se sair à rua. A conversa da mulher imoral é uma cilada profunda, nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Quem enriquece à custa de oprimir o pobre, assim como quem adula, com presentes, os ricos, certamente passará a necessidade. Inclina teu ouvido e presta toda atenção aos ditados dos sábios, aplica teu coração ao meu ensino, porquanto terás grande satisfação em guardá-los em teu íntimo. Para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor, vou instruir hoje também a ti. Porventura, não te escrevi 30 ditados com orientações e conselhos excelentes, com o objetivo de te ensinar princípios dignos de confiança, para poderes responder com verdade ao que te envia? Não explores o pobre, por ser fraco, nem oprimas os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles, e despojará a vida dos que os defraudaram. Não te associeis com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia da pessoa iracunda, para que não te acostumes com seus modos, e não acabes caindo em uma cilada mortal. Não imites a pessoa que com um simples aperto de mãos empenha-se com outros e se torna fiador de dívidas. Se tu não tens com que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dormes? Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocados ali por teus antecedentes. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Põe uma faca à tua própria garganta, se estiveres com grande apetite. Não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza, tem bom senso. Os bens e o prestígio desaparecem como num piscar de olhos, criam asas e voam pelos céus como a águia. Não aceites comer na casa do invejoso,
tampouco cobices as iguarias que lá são servidas, porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz: come e bebe, entretanto não fala com sinceridade. Vomitarás o bocado que comeste, e desperdiçarás a tua cordialidade. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade nem invadas as terras dos órfãos, porquanto o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso, e se colocará contra ti por causa deles. Submete teu coração à disciplina e inclina teus ouvidos à palavra de sabedoria. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Castiga-a, tu mesmo, com a vara, e assim a livrarás do Sheol. Filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Grande será o meu regozijo quando os teus lábios se expressarem com retidão. Jamais invejes os pecadores em teu coração, é muito melhor temer o Senhor para sempre. É certo que sempre haverá um futuro, e tua esperança não será aniquilada. Ouve, filho meu, e torna-te sábio, e dirige teu coração pelo caminho. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapos. Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não desprezes tua mãe, quando for idosa. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. O pai do justo vai saltar de júbilo, quem tem a felicidade de gerar uma pessoa sábia com ele muito se alegrará. Que teu pai e tua mãe sejam muito felizes contigo, que exulte aquela que te deu a luz. Filho meu, dá-me o teu coração, e que teus filhos apreciem também os meus caminhos, pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Como um assaltante elas espreitam suas vítimas, e multiplicam entre os homens o número dos infiéis. Para quem são os ais de pesar? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. No fim, ele ataca como a serpente e envenena como a víbora. Teus olhos verão coisas horríveis e tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Serás como alguém que dorme no meio do mar agitado ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro. E dirás: feriram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei para que possa voltar a beber? Não tenhas inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles, pois o coração dos perversos intenta violência o tempo todo, e seus lábios só murmuram malignidades. Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso, por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Quem urde o mal o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. A intriga do perverso é pecado, e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício. Porquanto, ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade. Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Come o mel, filho meu, porque é bom, o favo de mel é doce ao paladar. Sabe, também, que a sabedoria é boa para a alma, se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Não te embosques,
como faz o ímpio, junto à morada do justo, nem destruas o seu local de repouso, pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Se teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça, para que Yahvé, o Senhor, não veja isso, fique aborrecido contigo, e retire de sobre ele o seu castigo. Não te aflijas por causa dos maus, tampouco tenhas inveja dos ímpios. Pois não existe futuro para o perverso, e a lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Teme a Yahvé, o Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associeis aos revoltosos, pois terão repentina destruição, e quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? Aqui segue uma outra seleção de ditos dos sábios, e agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Quem declarar ao ímpio, tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Entretanto, para os que punem o culpado haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas outras bênçãos. A resposta franca é prova de sincera e fraternal amizade. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então, estarás à vontade para constituir a tua família. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo, tampouco fales mal dele. Jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei. Devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo, e eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos, e seu muro de pedras, em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e tirei uma lição, em dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se, e a pobreza te sobrevirá como um assaltante, a tua mendigação como um ladrão armado. Estes são outros provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelos servos de Ezequias, rei de Judá, e a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos, tentar desvendá-los é a glória à altura do céu, a profundidade da terra e o coração dos soberanos, são lugares insondáveis. Tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura, tira o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Não te vanglories diante do rei, nem reivindiques um lugar entre as pessoas mais importantes, pois é muito melhor que o próprio rei te convide e sobe até aqui, do que seres humilhado na frente das autoridades. Não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso teu oponente te desminta? Busca resolver tua causa diretamente com o teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa, caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperarás tua reputação. Maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Anel de ouro ou colar de ouro fino é a censura do sábio para o ouvido atento. Como o frescor da neve num dia de ceifa é o mensageiro fiel para quem o envia, e ele reconforta a vida do seu senhor. Nuvens e ventos e nada de chuva, assim é a pessoa que promete mas não cumpre. Com paciência dobra-se um magistrado, e a língua macia pode quebrar ossos. Encontraste mel? Come o suficiente, para que não fiques enjoado e o vomites. Teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti, e venha a te odiar. Assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda, é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo. Dente que balança e pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. Como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida é ter de cantar com o coração entristecido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. É procedendo assim que amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e Yahvé, o Senhor, te recompensará. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida provoca olhar irado. Melhor é viver solitário, num canto sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia quando chega de uma terra distante. Fonte turvada e nascente poluída é o justo que se amedronta na frente do ímpio. Não é bom comer muito mel nem buscar glória sobre glória. Uma cidade aberta, sem muralhas,
tal é o homem sem autocontrole. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Assim como o chicote foi feito para o cavalo, e o freio, para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Como prender uma pedra à tiradeira é conceder honra ao tolo. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por sua porta. Como um cão que torna ao seu vômito é o insensato que repete suas tolices. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. O preguiçoso alega, e há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. A pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais, assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega, mas eu só estava brincando. Sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira, assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos, descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confies nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que o hoje vai gerar. Seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca, um estranho e não tuas próprias palavras. A pedra é pesada e a areia um fardo, mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas, juntas. O furor é cruel e a ira destruidora, mas quem resistirá diante do ciúme? Melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é saboroso. Como ave vagando longe do ninho, assim é o homem perambulando longe do lar. Perfume e incenso promovem alegria no coração, o conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Não abandones o teu amigo, tampouco o amigo do teu pai, nem vás à casa do teu irmão no teu dia atribulado, e mais vale o vizinho próximo do que o irmão distante. Filho meu, sê sábio. Assim eu encontrarei a felicidade e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa perspicaz percebe o perigo e busca refúgio, o incauto segue adiante e sofre todas as consequências. Quem concorda em ser fiador de uma pessoa que não conhece, deve dar sua própria roupa como garantia de pagamento. Se acordas teu próximo logo ao romper da aurora com um grito de bom dia, este teu cumprimento soa como maldição. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Detê-la é como tentar frear o vento,
Como conter o óleo com as mãos? Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos, e quem trata bem o seu patrão será recompensado. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. O Sheol e o Abaddon são insaciáveis, assim como nunca se fartam os olhos da humanidade. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Mesmo que você espanque o perverso, como grãos num pilão, a sua insensatez não se separa dele. Conhece bem o estado das tuas ovelhas, e presta atenção aos teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre, e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Quando o feno for cortado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for apanhado, as ovelhas te fornecerão lã para as tuas roupas, e poderás comprar mais terras com a venda de teus cabritos. Tuas cabras fornecerão leite com fartura para que alimentes a ti mesmo, tua família e todos os teus servos. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Os que abandonam a lei louvam o ímpio, os que observam a lei o repreendem. As pessoas mais não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Yahvé, o Senhor, o compreendem perfeitamente. É melhor o pobre que se mantém íntegro que o de atitudes perversas, ainda que rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em mais companhias entristece e envergonha seus pais. Quem aumenta seus bens, por meio de juros escorchantes, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal cairá em sua própria armadilha, entretanto quem é justo será grandemente recompensado. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre que é inteligente o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Leão rugindo e urso feroz, é o ímpio governando um povo enfraquecido. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará a desgraça. Quem cultiva sua terra sacia-se do pão, quem persegue ilusões se fartará de miséria. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. O homem de olho ávido corre atrás da riqueza, e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. Quem repreende um homem depois achará favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Quem rouba seu pai e sua mãe, e alega, e isso não é errado, é comparsa do destruidor. A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo, mas quem confia no Senhor prosperará em paz. Quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria, não corre perigo. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem. Quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente, e sem remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra, o povo se aflige, quando o perverso governa. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo o que possui.
Quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas, quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados, o ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue quer ria, jamais terá descanso. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. O insensato expande todas suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornam perversos. O enfraquecido e o opressor se encontram em Yahvé, o Senhor, quem deu a cada um o dom de enxergar. O rei que julga o pobre, com verdade estabelecerá seu trono para sempre. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe. Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões, contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso, trará delícias para ti. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo, mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Se alguém mima seu escravo desde a infância, este, por fim, se tornará ingrato. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado, em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. O comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo, e se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado, se não disser, Deus o punirá. O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. O homem iníquo é abominável para os justos, o de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. Palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque, e este homem declarou a Itiel e a Ucal: porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome, e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. A palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras, jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Duas bênçãos peço a ti que me deis, não mais negues, antes que eu morra, e afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza nem em grande riqueza, concede-me o sustento diário necessário. Para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor. Ou, passando miséria, acabe roubando e envergonhando teu nome, ó meu Deus. Não calunies o servo diante de seu patrão, ele te amaldiçoará, e serás castigado. A quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe, a quem se considera puro e não se lava de sua imundície, a pessoas de olhares altivos, e de semblantes arrogantes, a quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas com o objetivo de devorar os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Imidá e Irmidá. Há três grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas, quatro que nunca declaram é o bastante: o Sheol, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva, e o fogo de um incêndio.
Os olhos de quem ridiculariza seu pai, ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe serão arrancados pelos corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Há 3 caminhos misteriosos demais para minha compreensão, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, e o caminho do homem com sua mulher amada. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim: ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. 3 eventos abalam as estruturas do mundo. 4 a terra não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar, e a serva que toma o lugar de sua senhora. 4 seres da terra são muito pequenos, e contudo, admiravelmente sábios: as formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se locomovem majestosamente: o leão, que é o mais poderoso de todos os animais, e nada o intimida; o galo de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se procedeste como um tolo em te exaltares ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, da mesma forma, uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue, e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou: que tens, amado filho meu? Filho de minhas entranhas, respostas minhas não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Escutai, Lemuel. Não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez, porquanto quando não estão sóbrios se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Dá licor ao moribundo, e vinho aos amargurados, bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembrem de suas aflições. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender, seu protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça, defende o pobre e o indigente. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal, escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os de casa e dar ordens às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário, planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer a seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria, e seus negócios produzem lucros, mesmo tarde da noite sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende, fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade, é otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria, e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes. Muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira, contudo,
a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos, e suas boas obras, proclamadas à porta da cidade.